Tem uns quadrinhos que você, depois que você lê, você pensa, putz, que ideia genial que o cara teve. Que quadrinho legal. Que quadrinho sensacional. Esse aqui é o caso de Nós, os Mortos, lançado pela editora Mitos o ano passado, escrito pelo Darko Macan e desenhada pelo Igor Corday. Gente, que gibi legal, que história diferente, fora da curva. Eu vou mostrar para vocês esse gibizinho nesse vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês então um pouco desse gibizinho aqui. Não muito, porque eu não quero estragar a surpresa de vocês quando vocês forem ler esse gibi, que é um gibi que eu recomendo que vocês vão atrás, porque é uma história realmente muito boa, muito diferente, bem legal, beleza? Muito bem, então pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho aqui, Nós, os Mortos. Ele é escrito pelo Darko Macan, que eu nunca li nada desse cara, e desenhado pelo Igor Corday. O Igor Corday, ele desenhou, foi um dos desenhistas, né, da fase do Grant Morrison, né, dos X-Men. Inclusive, os desenhos dele lá nos X-Men, eu achei os desenhos dele nos X-Men tá feio, hein? Desenho feio, mas aqui, acho que aqui tá bem melhor do que lá nos X-Men. Tá uma arte belíssima nesse gibi, que eu vou mostrar pra vocês algumas cenas bem bonitas nesse gibi aqui. Então a história aqui começa em 1348. A Europa está sendo assolada pela peste, né? A grande peste que matou milhares de pessoas aí no século XIV. Só que aqui é o seguinte, as pessoas que morrem da peste, eles acabam ressuscitando e virando zumbis. Só que a diferença aqui é que esses zumbis aqui, eles falam, eles até pensam, né? Porque quem narra a história é esse padre aqui, o Padre Swift. E ele passa o gibi inteiro conversando com Deus, perguntando o porquê de tudo isso, qual que é o propósito da vida dele ter se tornado um zumbi. Então aqui não tem aqueles zumbis do The Walking Dead lá que ficam só rosnam e andam cambaleando. Mas eles também sentem a mesma fome, né? A fome, e as pessoas que eles mordem, assim como no The Walking Dead, também se tornam zumbis. E aqui a história dá um salto. Não fala exatamente quantos anos passou, mas muitos anos, né? Centenas de anos. E a gente salta aqui para o continente americano. Porque o que está acontecendo aqui no continente americano? Quem está mandando aqui no pedaço são os Incas, os Maias e os Aztecas. Na verdade, os Incas, porque os Incas conquistaram os Aztecas e os Maias se tornaram uma espécie de hippies que vivem dançando, cantando, fazendo sexo. Quem manda aqui no pedaço são os Incas. E eles desenvolveram toda uma tecnologia aqui, ó. Tá vendo? Eles construíram essas naves aqui que são dirigíveis, né? São barcos dirigíveis que andam tanto no ar quanto no mar. Então tanto eles podem navegar como podem voar. E já que no começo o que está acontecendo é uma rebelião dos aztecas que está sendo foi dominada, né, pelos Incas. E aqui o príncipe, né, o príncipe Manco, que é o filho do Inca Supremo, que é o Sapa Inca, ele está punindo os caras, os prisioneiros aqui, né, que que foram derrotados nessa revolta. E a punição é muito singela, né? É só arrancar o coração de cada um e já era. Vocês podem ver aqui uma arte muito bonita, um colorido, né, que salta aos olhos, né? E aqui aconteceu o seguinte, como a Europa foi zumbificada, né? Então o continente americano não sofreu as invasões europeias, né? Que os aztecas, os maias e os incas eram chamados de
as civilizações pré-colombianas, né? Que vieram antes de Colombo descobrir a América em 1492. Então, por isso que eles conseguiram se desenvolver mais e dominar aqui o continente americano. Só que é o seguinte, então, o chefe supremo lá dos Incas, ele revela um segredo para os seus dois filhos, que é o Manco e o outro é o Kuyushi. Ele revela que eles sabem da existência dos mortos-vivos, eles vivem aqui nesse cercadinho aqui, ó. Esses zumbis foram capturados há mais de 500 anos atrás e isso é mantido um segredo que vai passando de geração em geração e só os guardas que tomam conta desse lugar e o Inca Supremo que sabia da existência desses zumbis aqui. Só que então ele revela a existência dos zumbis para os seus dois filhos porque ele quer que um dos seus filhos vá numa jornada até a Europa, né, para descobrir o segredo da vida eterna, porque o Sapa Inca, o Inca Supremo, tá com o pé na cova e ele quer viver para sempre. Então o seu filho Manco se oferece para ir numa expedição, né, para descobrir o segredo da vida eterna a fundo. Olha essa arte, linda demais, né? Olha, sensacional, cara. Então, mas esse é só o começo da história e eu posso dizer que aqui aquela velha história, né, de a jornada é mais significativa que o objetivo, né, em si, né? Porque em dado momento aqui o objetivo da jornada, que era descobrir a vida eterna, né, o segredo lá dos zumbis, acaba se tornando uma coisa irrelevante de tantos acontecimentos importantes que vão acontecendo ao longo da jornada do Manco e da sua esposa, que foi também, alguns servos deles, né? E alguns soldados também. Inclusive, junto aqui com o Manco, vai um asteca, né? Que o Manco poupou a vida. E é um guerreiro muito feroz, que prometeu vingança contra o Manco e prometeu dizimar todo o povo inca. Mas no decorrer aqui da jornada vai acontecendo coisas que... vão... Olha essa imagem. Sensacional, né? Lindo demais isso aqui. Gente, é um quadrinho espetacular. E eu recomendo muito esse quadrinho. É um quadrinho diferente, fora da curva. Uma história envolvente. Você não consegue parar de ler, você quer saber o que vai acontecer. E ela é dividida em 4 partes. O legal também dessa história é que o autor conseguiu criar personagens que conseguem cativar você. Conforme você vai acompanhando a jornada do Manco e seus amigos lá, você vai criando empatia com os personagens. Até tem um momento aqui que um dos personagens acaba morrendo, porque cai um negócio na cabeça dele, e a hora que ele morreu, eu falei, putz, o cara morreu. Putz. Então isso que é o legal, né? Quando o autor de um quadrinho, de uma história, consegue criar personagens cativantes, que você se importa com o destino dos personagens, né? Porque tem quadrinho que você lê e você não se importa, né? Com o destino dos personagens. Uma história fica tão desinteressante que você não se importa. Mas aqui é diferente. Aqui você se importa com os personagens, você cria uma empatia mesmo com os personagens. E é uma história muito louca, que a jornada do Manco é longa e vai passando por diversos países, ele vai conhecendo diversas pessoas, muitos zumbis, tem um papa zumbi, tem um zumbi cientista, e tem também os questionamentos do padre, né? Que embora ele tenha sido transformado num zumbi, ele não perde a fé, né? Ele está sempre conversando com Deus, está se perguntando qual é o seu destino, qual é o sentido de tudo isso. De certa forma, ele não perde a fé
mesmo tendo se tornado um monstro, né, entre aspas, né. Mas enfim, um quadrinho que eu recomendo, um quadrinho sensacional, quadrinhos fora da curva, uma história muito envolvente e eu acho que vocês conseguem comprar na loja da Mitos com um bom desconto. E, enfim, um quadrinho, uma grande história, eu recomendo Nós, os Mortos. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí para dar uma força aqui pro canal e vão atrás desse quadrinho aqui, que é muito sensacional. É um quadrinho que eu recomendo fortemente para vocês aí. Uma leitura diferente, uma arte belíssima e um quadrinho que vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até!